Olá, meu nome é Carlos Gabriel Moreira de Almeida, eu sou discente do curso de Pedagogia EAD do Instituto Federal Farroupilha, pelo campus São Vicente do Sul. Esse vídeo foi produzido em caráter complementar à atividade avaliativa da Unidade 5 da disciplina Linguagem Escrita e Criança, ministrada pela professora Janete Maria de Conto. Aqui eu trago uma fala sobre ensino de língua portuguesa na educação infantil e nos anos iniciais. É um campo muito valioso, é uma oportunidade incrível para o docente fazer a mediação, acompanhar o desenvolvimento da criança nesse universo que é a alfabetização, sendo entendida aqui como a habilidade de utilizar a grafia, a gramática e se poder se expressar através da língua portuguesa formalmente, corretamente, e também o letramento, que é a habilidade de utilizar essa linguagem no contexto social, que é a função principal da linguagem. É fazer com que a criança participe do mundo, participe da sociedade. Naturalmente, nós temos que ter a habilidade de poder transformar toda essa teoria discursiva aqui em prática na sala de aula. E não é tão fácil articular todas as habilidades da BNCC, todos os parâmetros curriculares, porque nem sempre a gente tem as condições ideais para trabalhar em sala de aula. Então, é muito importante avaliar o que pode ser feito dentro das nossas possibilidades, mas também tem coisas que a gente já pode começar a fazer a partir da mudança ou atualização do entendimento que nós temos sobre o que é alfabetização e sobre o que é letramento. E primeiro delas, a gente deveria começar entendendo, por exemplo, que essas crianças aqui são seres sociais, são sujeitos, não são, que nem dizia na educação tradicional, eles não são caixas vazias que estão aqui para ser preenchidas pela figura da professora, que deveria ser, de acordo com a metodologia tradicional, a protagonista, o centro da sala de aula. Na verdade, hoje o entendimento que nós temos é muito diferente disso. A criança ela já tem saberes prévios, ela já é um sujeito, um universo, ela tem sonhos, tem afetos, ela tem aspirações, ela tem sentimentos, ela produz os próprios significados dela. E como dizia também Paulo Freire, a leitura do mundo precede a leitura da palavra. A palavra ela deve ser usada para a gente poder se comunicar, para que essa criança aqui, por exemplo, saiba dizer o que ela está sentindo, quais significados ela está produzindo a partir do mundo que ela está lendo, que não necessariamente é o mesmo mundo que essa outra criança aqui ao lado está lendo. Então, duas crianças observando a mesma situação podem produzir significados completamente diferentes. E a linguagem existe para que a gente possa acessar o universo um do outro. E na nossa espécie, a linguagem ela também tem uma função de sobrevivência. Nós somos seres sociais. Nós evoluímos para estar numa configuração parecida com essa. Só que ao invés de lendo, que o nosso cérebro não foi feito para ler palavras, e nós já vamos entender mais adiante a biologia por trás disso, a neurobiologia por trás disso, nós fomos feitos para nos reunirmos assim em círculos. Hoje em dia está um pouco mais moderno, mas antigamente era ao redor de uma fogueira, contando histórias, ouvindo histórias dos outros e passando esses saberes adiante, de pai para filho, de geração após geração. A escrita nos deu a possibilidade de eternizar esses saberes, de poder registrar eles para que outras pessoas possam ler em outros momentos, até mesmo no dia que a gente não estiver mais aqui. E nisso é uma ferramenta incrível, é um universo impressionante. E aqui nós temos também o objetivo nessa fala de entender como nós aproximamos a educação infantil dos anos iniciais, para não dar aquele corte brusco, aquele corte que por vezes violenta a criança e pode produzir uma desmotivação no processo de aprendizado dela, né? E essa socialização é tão importante que na nossa espécie a gente fala na biologia que o ser humano ele é um feto abortado. O nosso bebê ele nasce extremamente vulnerável, ele nasce dependente para tudo, ele não consegue mamar. Algumas espécies o filhote já anda até a mãe para ser amamentado. Na nossa não, o filhote ele é extremamente dependente, a mãe tem que colocar a criança no peito, ele nasce super frágil, super vulnerável, as suturas do crânio abertas para permitir o crescimento cerebral. E aí eu já dei a dica do porquê que isso acontece. Porque o nosso cérebro desenvolve mais no momento que a criança tem o contato com o mundo da linguagem, no momento que ela está interagindo com o mundo, produzindo significados dela, interagindo com outras pessoas. Por isso que precisa nascer tão cedo, por isso que não pode esperar um pouquinho mais no útero da mãe para nascer mais acabado, entre aspas.
justamente porque o crucial na nossa espécie é desenvolver o cérebro, e um dos principais jeitos, das principais maneiras de fazer isso é através da linguagem. Por isso que é tão valiosa essa nossa atuação na área de linguagem, tanto no mundo da educação infantil quanto dos anos iniciais. E por isso, conforme já foi dito, a linguagem ela tem que ser uma expressão do pensamento, ela não deve ser algo abstrato. Eu não posso trabalhar naquele paradigma tecnicista de que a criança tem que ter habilidade de copiar perfeitamente o traço do professor do quadro, ou de que ela tem que escrever as palavras perfeitamente sem cometer erros. Não, a língua ela tem que ter uma função social. Não quer dizer que a criança nunca vai precisar aprender a norma culta da língua portuguesa, ela vai precisar aprender, inclusive para participar depois como cidadão nesse mundo. Só que tem coisas que devem ser feitas antes e a gente não deve apressar o passo a passo. Existem caminhos, tem passos que precisam ser percorridos para chegar no domínio formal da língua escrita. E não deve ser colocado isso não deve ser imposto de forma alguma na infância, nos primeiros anos de vida dessa criança. Porque aí eu vou produzir o efeito contrário. Eu vou causar uma aversão, uma fobia, e a gente vai explorar isso um pouco mais para frente também. Então a língua ela é um código de comunicação, e isso começa desde bebê. A criança chora, algum adulto vai lá socorrer ela, vai lá atender ela, e ela ainda nem sabe o que ela está fazendo, porque a criança, quando ela é bebê recém-nascido, ela nem se entende como sujeito, ela é um universo de sensações, e ela nem sabe dizer o que ela está sentindo também. Ela está com fome, ela está com frio, ela só sabe que é algo ruim, e quando ela chora, alguém vai lá, pega ela, alimenta, coloca roupa, alguém vai lá e socorre e atende essa necessidade dela, porque nem ela sabe o que ela está sentindo. Ela só sabe que é algo que é ruim e ela precisa de ajuda. Ela precisa que essa coisa ruim passe. Então a linguagem também é como ferramenta de interação social, e ensinar língua portuguesa é formar sujeitos do discurso, e é basicamente o que está sendo feito aqui nessa intervenção na imagem de educação infantil. A professora está fazendo uma roda de leitura compartilhada, então a gente vai ver também a importância dos gêneros textuais nessa fase, a importância de não trabalhar nada além da realidade da criança no primeiro momento. A leitura, claro que ela expande nossos horizontes, nos permite acessar realidades que a gente não tem acesso normalmente no nosso dia a dia. Eu posso ler o noticiário e descobrir o que está acontecendo no Japão, mas nesse momento eu não posso fugir da realidade da criança nesse momento. Ficaria complicado eu dar para uma criança dessas um manual de instruções de ar-condicionado com uma linguagem técnica. Não é o universo dessa criança no momento. Futuramente ela vai aprender a ler coisas inclusive bem mais difíceis, mas agora a gente precisa estar no universo dela. E é aí que surgem os diferentes tipos de leitura, os gêneros textuais. Esses textos eles precisam estar em situações reais. Ele precisa não só ter uma função social, mas nesse primeiro momento a função também tem que ser lúdica, tem que ter a ludicidade. Eu tenho que ter o caráter lúdico, divertido, porque para motivar a criança e para que ela tenha interesse nisso. A gente sabe neurocientificamente falando que na educação infantil a criança ela não tem ainda uma estrutura cerebral de motivação intrínseca. Não adianta eu explicar para a criança que ela está estudando para o futuro dela, para realizar o sonho dela. Isso ela não vai entender nessa fase. Ela ainda não tem estrutura neurológica para isso. Para ter essa motivação intrínseca. Não, eu vou estudar agora porque eu quero ser médico, porque eu quero conquistar tal coisa, eu quero ter minha casa, meu carro, minha família. Não adianta. Nessa fase a motivação é extrínseca. Então a criança ela precisa receber recompensas, reconhecimentos, conquistas, gratificações pelo progresso que ela está tendo, e para que ela também faça uma boa entrada nos anos iniciais e para que ela tenha a chance de chegar até o final da sua formação e se graduar. Então, nesse primeiro momento, a motivação vai vir do professor, fazendo atividades lúdicas, brincadeiras, textos divertidos que usam a imaginação, vai utilizar da fábula, da parlenda, do bilhetinho trocado entre os colegas, mas a motivação também tem que ser em casa, também tem que ter a família, a contrapartida da família. A família tem que reconhecer o progresso da criança, tem que
E não é ficar elogiando, dizendo que ela é inteligente, porque aí também tu produz um efeito contrário daí, né? Se tu diz, parabéns, meu filho, tu fez o texto, tu é muito inteligente, isso pode também dar uma noção errada, esse tipo de elogio, porque a criança pode crescer pensando que, se ela é inteligente, ela não precisa se esforçar. E aí isso pode produzir efeitos negativos mais pra frente, porque nós temos muito mais frustrações do que sucessos na vida. E aí, diante das frustrações, ela pode desistir depois, pode ter pouca resiliência, ela pode pensar, eu não sou inteligente, ou então isso não é para mim. Isso não é uma tarefa do meu nível de capacidade. Então, a criança precisa ver adultos lendo, adultos escrevendo, e tem que ser os adultos da família dela, que é o exemplo dela, a inspiração dela, é o pai, a mãe, é o herói dela, né? Ali. Então ela vai seguir o exemplo. Não adianta o professor tentar puxar muito também na escola e a criança chega em casa e vê o pai e a mãe só passando vídeos curtos no celular. Também é contraproducente isso. Mas a criança vai aprender os usos também da escrita antes da leitura convencional. É porque, como a gente disse, a própria leitura do mundo já precede a da palavra. E também ela tem que entender que na mensagem tem um interlocutor, tem uma finalidade e um suporte. Ela tem que entender a intenção que tem por trás do texto produzido, do bilhetinho, como foi feito, para quem foi feito, de que forma. Então, os contos também, as histórias infantis, algumas delas vão ter ali uma lição de moral, vão ter uma finalidade, vai ter aquele caráter lúdico, personificação de animais, por exemplo, para introduzir aquele fantástico, a imaginação. Então, tudo dá para ver com o tempo, quem fez, para quem foi feito, que emoção essa pessoa estava sentindo quando a mãe deixa um bilhete carinhoso para o filho, como é que eu vou me comunicar com a minha mãe é diferente de como eu me comunico com meu amigo, as palavras que eu uso são diferentes, a emoção, o sentimento é diferente, então tudo isso é importante ter essa consciência. E aqui nós trazemos alguns exemplos de gêneros textuais. Nós temos aqui o bilhete, por exemplo, que é muito comum nas fases iniciais de alfabetização. Esse é daquele meme famoso do "É verdade esse bilhete?", que o menino tentou se passar pela professora para escrever um bilhete dizendo que não teria aula. Tanto que ele ainda colocou aqui, assinado Tia Paulinha. Né? Então, apesar do caráter divertido e de meme que tem aqui, a gente vê que essa criança ela já tem um certo desenvolvimento aí, porque ele já entendeu a função do gênero textual bilhete, a função de informar, destinatário, remetente, tanto que ele ainda assinou como se fosse a professora, Tia Paulinha, né? E ainda colocou "É verdade esse bilhete" no final, porque sabia que possivelmente os pais dele iam desconfiar. Né, por conta da escrita ser letra de criança, mas ali já mostra que ele tá tentando entender pelo menos os gêneros textuais, já tá tendo uma noção de para que serve, da função social da escrita, né? Isso é muito bacana, é divertido e bacana ao mesmo tempo, bem ilustrativo. Então nós temos contos como da Chapeuzinho Vermelho, temos a fábula da cigarra e da formiga com lições de moral, história infantil que nem a do Pinóquio, por exemplo. Temos os bilhetes, né, os recados escolares. Temos também exemplos de histórias em quadrinhos que podem ser trabalhadas também, que são bem divertidas, como a Turma da Mônica, as do Tio Patinhas, da Disney. Então temos muitas possibilidades, é um universo riquíssimo que nós temos para explorar a inserção textual com a criança. Só que o importante é que isso tem que ser feito de forma lúdica e gradativa. Eu não posso querer também forçar esse processo. Tem que ser feito de forma leve, especialmente quando a gente está na educação infantil. Não podemos forçar a criança a sair escrevendo, e ainda mais de acordo com as normas cultas da língua portuguesa. Isso seria bizarro para essa etapa. Então aqui não quer dizer que na educação infantil nós não vamos usar livros. Vamos! Vai ter os livrinhos ali, tem que ter um cantinho de leitura na sala para começar a criar o hábito desde cedo de leitura. Também é importante que esses livros tenham várias imagens, tenham nomes. É importante também trabalhar os rótulos do cotidiano da criança, os produtos que ela usa no dia a dia, o shampoo, a pasta de dente, os símbolos, as placas que nós temos na rua de sinalização, placas de trânsito, leituras compartilhadas, rodas de conversa, que nem a gente viu na imagem anterior e provavelmente é o que está sendo feito aqui. Aqui também nós temos um teatro de fantoches, que é uma forma também de linguagem, é uma forma de recriar os contos infantis que são lidos aqui nos livrinhos.
Então, toda a maneira lúdica que a gente puder usar, e quanto mais diversos forem os estímulos, maiores são os canais que o cérebro tem para absorver essas informações. Então, maiores são as chances de criar traços fortes de memória e de construir habilidades bem consolidadas para a comunicação social. E isso vai pavimentar as rotas neuronais que a gente vai ver para a consolidação da leitura e a escrita, inclusive na norma gramática e ortográfica formal da língua portuguesa. Só que esses caminhos têm que ser pavimentados, isso tem que começar em algum lugar. E esse lugar é aqui, de forma lúdica. Começa assim antes da leitura formal, começa sempre pela leitura do mundo. Inclusive, é importante a gente trazer sempre a contribuição nesse sentido do Vygotsky, que a gente já vinha falando aqui, que o brincar também ensina, o lúdico também ensina. Ele fala da zona de desenvolvimento proximal, que é a habilidade potencial da criança, do nível que ela está real até o nível que ela precisa chegar. E essa aproximação, ela é feita de forma... Precisa ter uma mediação lúdica na educação infantil. Não que não precise nos anos iniciais, mas na educação infantil é mais crítico ainda. Por quê? Porque essa criança, como a gente já disse antes, a criança ela não vai ter uma motivação intrínseca. Ela precisa que isso faça sentido para ela imediatamente. Não adianta tu dizer que daqui a 10, 15 anos ela vai se formar, que vai fazer isso, aquilo, aquele outro. Ela precisa de algo para agora. Eu vou me divertir agora, eu vou brincar agora, eu vou socializar agora com meus colegas, eu vou desenvolver habilidades agora. Então é por isso que tem que ter a mediação do adulto e também dos coleguinhas mais experientes. É o socioconstrutivismo aí que a gente traz. E aí também a gente tem a curiosidade, que tem que ser valorizada, a curiosidade da criança, temos que usar os símbolos, a linguagem, e isso tudo precisa ter uma utilidade palpável para agora, que nem eu disse antes, não adianta eu trazer uma notícia do Japão para essa criança da educação infantil agora. Talvez ele não saiba o que fazer com essa informação. Tá, o Japão teve um tsunami, foi horrível, mas eu tenho 4 anos, eu quero brincar, eu quero me divertir, o que eu tenho a ver com isso, né? Ela ainda não tem maturidade nem léxico para compreender certos eventos, certos fenômenos do mundo. Agora aqui eu tenho um joguinho que eu estou me divertindo agora, que eu estou interagindo agora, eu estou vendo a plantinha, o animalzinho, então isso já está fazendo sentido para mim agora. Quando eu saio na rua eu vejo essa mesma planta aqui do joguinho, eu tenho um cachorrinho em casa que lembra esse aqui da atividade, eu tenho um gatinho, Então isso aqui é trazer para a zona da criança o lugar onde quer chegar, fazer essa aproximação que precisa ser feita. E nisso a gente vai preparando a criança da educação infantil para as séries iniciais. E aqui a gente tem um paralelo que eu achei muito interessante, essa imagem aqui do MEC, o Ministério da Educação e Cultura, em que eles mostram essa transição. Isso às vezes é feito de maneira muito violenta e desmotiva o aluno. Porque olha o que está sendo feito aqui. Aqui na esquerda dessa imagem eu tenho uma sala de educação infantil. Aqui está todo mundo sentado no chão, a professora está junto aos alunos. Aqui ela está como um deles, ela é gente como a gente. Aqui as crianças, tudo ao redor de uma atividade lúdica. A sala é colorida, a sala é divertida, tem várias decorações nas paredes, alfabeto, tudo mais. E olha a transição aqui na direita para as séries iniciais. Vê que a imagem fica até mais sombria e é de propósito, a imagem perde um pouquinho de cor propositalmente. Tá mostrando aqui as crianças enfileiradas, ordenadas, a professora já não tá mais junto com eles, a professora tá lá na frente, cria-se um distanciamento aqui entre a professora e os estudantes. Agora o ensino tem uma outra configuração, é mais formal, é ali no quadro, copia, cola. Cadê o lúdico? Cadê a diversidade de estímulos aqui? Só porque tu saiu do pré para a primeira série, tu não deixou de ser criança. Essa criança ainda é criança. Então ela ainda precisa brincar, ela precisa poder se expressar, falar, narrar. E é nesse sentido que a proposta dos gêneros textuais, das historinhas, vão ajudar nessa continuidade. Porque aqui foi tirado o chão, foi tirada a segurança dessas crianças. Essa mudança muito brusca, às vezes até um adulto, quando se muda de casa, muda de emprego, sofre bastante com ansiedade, porque sua segurança foi tirada, seu chão foi tirado. Agora tu imagina uma criança de 5, 6 anos, passando por essa mudança de maneira tão brusca. Pode ser até traumatizante para ela nos primeiros momentos. Pode acabar com a motivação dela, pode acabar com a autoestima dela, pode gerar uma ansiedade leitora, também que a gente vai falar mais para frente.
E isso pode diminuir pra caramba o sucesso. O trabalho que essa professora estava tendo aqui pode ir por água abaixo lá, porque a criança ficou tão ansiosa, com tanto medo, que ela bloqueou. Ela cria um bloqueio psicológico. Ela acha que ela não é capaz, que isso não é para ela, né? Então, por isso que a gente tem que dar continuidade à educação infantil nas séries iniciais. Precisa ter fala, escrita, variação linguística. A criança pode gradualmente ir sentando nas classes, tendo aquela conformação mais de fila. Não quer dizer que não possa, até porque depois, futuramente, vai ser assim. Só que também tem que ter esse momento de roda, esse momento de estar todos juntos ali ao redor de uma atividade lúdica, de um joguinho, de uma brincadeira. Tem que ter a sala de aula ainda decorada, criando essa atmosfera familiar, essa atmosfera segura, né? É muito importante valorizar também a fala da criança e não ficar corrigindo ela a todo momento, partir da fala dela. Não é porque ela está nas séries iniciais agora que o professor tem que corrigir cada vírgula, repreender a criança na frente dos colegas. Isso também pode produzir um efeito nefasto na alfabetização e letramento dessa criança. Às vezes dizem, a criança não quer participar, não quer ler, não quer usar socialmente a linguagem, mas também toda vez que ela abre a boca para falar, ela é corrigida, ela é repreendida na frente dos colegas, e aí os colegas já começam a rir, já começa o deboche ali. A mediação não deve ser feita dessa forma. A gente vai ver que à medida que a criança vai construindo, pavimentando o caminho dela na alfabetização, ela vai se dando conta das próprias inconsistências, e isso cria uma dissonância cognitiva, a tal ponto que ela se motiva a querer aprender, a querer se melhorar, porque ela vai percebendo nela mesma certas inconsistências. Imagina você numa aula de dança. Óbvio que na sua primeira aula, mesmo sendo adulto, você não vai conseguir reproduzir com perfeição os passos do seu professor. Agora imagina se ele ficar te corrigindo na frente de todo mundo, cada movimento errado de braço, de perna ali, tu não vai mais. Tu desiste do curso, vai pensar, poxa vida, isso não é pra mim, eu não tenho capacidade pra isso. Agora, aí a gente acha justo fazer a mesma coisa com uma criança? Então o professor sabe que o aluno está errando, o aluno sabe que ele está errando também quando está lá na aula de dança, só que a gente vai observando com o tempo e vamos nos dando conta das nossas inconsistências. E aí o nosso cérebro vai se motivando a querer sanar essas dissonâncias cognitivas, porque eu estou vendo que meu professor e meus colegas estão indo de um jeito, eu estou indo para o outro lado. E aí eu mesmo vou me educando com essa mediação, com essa oportunidade que eu tenho de tentar de novo, e sem ser repreendido, muito pelo contrário, sendo acolhido, né? Então, por isso que a gente precisa combater o preconceito linguístico na escola, porque isso sim pode gerar uma trava enorme no aprendizado das crianças, tanto na educação infantil como nos anos iniciais. E a gente precisa respeitar também as etapas da psicogênese da leitura. A criança ela tem desde a fase lá pré-silábica, em que ela ainda não tem consciência dos fonemas, dos sons, que ela vai fazer desenhos, vai fazer aquelas garatujas, ela vai tentar imitar a escrita como ela vê os adultos fazendo, e tá tudo bem. A gente não precisa cobrar a perfeição dessa criança, cobrar que ela já desenhe as letras corretamente, muito pelo contrário, tem que incentivar. Que bom que ela está gostando de desenhar, de imitar os adultos, ela deve ser incentivada cada vez mais, deve ver o professor escrevendo, deve ver os pais escrevendo e lendo, e aí aos poucos ela vai se dar conta de que a escrita dos pais é diferente da dela, e ela vai querer escrever mais parecido com os pais, e aí o cérebro dela vai aos pouquinhos se adequando, se adaptando até ela conseguir. Às vezes a gente pensa que a criança está lá na primeira, segunda série das séries iniciais e está comendo letra. Não, ela não está comendo letra. Provavelmente ela está na transição do silábico para o alfabético. Ela está adicionando letras, é muito pelo contrário. Porque a criança, quando ela começa lá no silábico, ela às vezes coloca uma letra para cada sílaba. Cada letra representa um som ali na escrita dela. E se ela escreve rato sem o T, por exemplo, não quer dizer que ela comeu a letra T, quer dizer que ela adicionou outras letras e daqui a pouco ela já vai adicionar mais e vai conseguir fazer a palavra inteira. Então isso tudo tem que ser valorizado. O fato da criança errar, entre aspas, não quer dizer que isso deve ser visto com caráter punitivo, taxativo. Inclusive, punição não se usa de forma alguma na educação infantil. Isso deve ser visto com... A gente deve ver o copo meio cheio nesse caso. A gente deve entender o progresso que essa criança está tendo, as letras que ela está adicionando e não as que ainda estão faltando.
E ela deve ter essa oportunidade cada vez mais também de ver a diferença entre a escrita dela e a do adulto, e ela própria vai querer aprimorar a escrita dela. Ela vai dizer, olha só, mas quando a minha mãe escreve tem mais letras, quando meu pai escreve também, então eu quero aprender, eu quero ver por que quando eu escrevo tem menos letras, ou então por que eu escrevi duas palavras diferentes com a mesma sequência de letras, ou então eu escrevi uma palavra tão grande usando apenas 3 letras, eu escrevi caminhão com 3 letras. Meu pai, quando ele escreve, tem muito mais. Então, é essa dissonância, esse conflito interno que vai ser a mola propulsora do crescimento da criança. E não o fato de tu corrigir, dizer, não é assim, menino burro, não é de Deus o livre, não é desse jeito não, gente. Não é assim que funciona. Então, aqui eu trago um modelo de dupla rota de Stanislas Dehaene para a construção da leitura e da escrita, né? Como isso funciona no cérebro da criança e por que também que não deve ser forçado. Aqui a gente tem esse cérebro aqui por referência anatômica, ele está sendo visto de lado. Então aqui seriam os olhos e aqui seria a nuca, tá bom? E aqui nós temos, nessa região da nuca, o lobo occipital. Essa área aqui, ela é responsável por processamento visual de imagens. Essa área aqui, na nossa espécie, ela tem uma grande função e ela é altamente especializada, por exemplo, em reconhecer rostos. Muita da energia cerebral e do processamento cerebral é gasto por esse cara aqui para reconhecer rostos desde cedo. E isso já nos dá uma pista muito importante sobre como o cérebro funciona. Por que reconhecer rosto é importante? Porque para a criança é sobrevivência, ela tem que reconhecer o rosto do pai e da mãe, saber qual é o adulto que ela pode confiar, saber quem pode socorrer ela quando ela está em apuros. Muito antes dela saber falar, ela tem que saber para quem ela pode correr. Muito antes dela saber escrever, ela tem que saber quem é que está pegando ela no colo. Entende? Então é muito importante para a sobrevivência. Aqui no lobo temporal nós vamos ter também a rota fonológica, a rota em laranja, a rota lexical em verde. E nota que aqui nas entradas visuais, que é aqui por onde entra a informação dos olhos, nós temos aqui uma areazinha que foi adaptada na nossa espécie. Lembra que eu falei que o cérebro humano ele não foi feito para ler? Mas de alguns anos para cá, de algumas gerações para cá, uns milhares de anos para cá, séculos, né? Nós temos essa área no lobo occipital que ela começou a sofrer uma certa reciclagem neuronal. Essa região é chamada de occipito temporal ventral. Apesar do nome complexo, ela é uma área visual que foi se adaptando para reconhecer formas. Só que formas bem específicas, que são as formas das letras, dos caracteres gráficos, para entender a linguagem escrita. E esse processo vai acontecer na criança, e uma das coisas que não deve acontecer é a gente querer acelerar esse processo antes da criança ter a maturidade neuronal para isso. Tem uma média de idade aí, de acordo com os neurocientistas, que é ao redor dos 6 anos, para que a criança consiga construir essa rota toda lexical e amadurecer o suficiente essa região aqui para poder reconhecer as palavras direito, né? Não que ela não vai reconhecer letras antes, mas para poder ter uma maior fluência leitora. E não existe uma idade fixa para isso, 6 anos é uma média. E é por isso que não deve ser apressado. Tu até pode conseguir fazer uma criança ler com 4 anos, só que vai ser um processo extremamente doloroso e forçado para ela. E para ela vai ter uma sensação até mesmo punitiva. Então ela não vai gostar. Se ela tiver esse contato com a leitura, para ela vai ser péssimo. Ela não vai ficar motivada a querer ler mais, a querer fazer mais atividades assim na escola. Então a gente deve respeitar as etapas do desenvolvimento neuronal. E aqui a gente pode ver que a rota fonológica é a rota responsável por eu conseguir ouvir e por eu poder falar. Essa é a primeira, mas é a que vai ser responsável pela pronúncia e articulação das palavras. Então essa é a que vai começar desde antes da criança ir para a escola. Porque quando ela já nasceu, ela está na casa dela, está ouvindo os adultos, ela já tentando esboçar os primeiros sons, as primeiras palavras. E na educação infantil essa é a principal ferramenta que vai articular com a construção da rota lexical para a leitura. Porque a rota lexical aqui em verde, ela já é da leitura, de eu olhar para uma palavra, identificar e já saber o que essa palavra significa no mundo real. Porque até então aqui no vermelho é minha caixa de letrinhas. Eu sei identificar o formato dessa palavra aqui. Por exemplo, quando a criança vê na televisão uma determinada forma, ela sabe que aquele ali é o nome do desenho favorito dela.
mas ela ainda não sabe ler o que está ali, mas ela já tem uma noção. Agora, quando eu faço a transposição daqui, essa comunicação entre essa região occipitotemporal ventral e a minha rota lexical, aí eu vou construir o significado das palavras. E isso está sempre em articulação com a rota fonológica. Eu preciso também do som, eu preciso ter a consciência fonológica das palavras. E isso sendo feito em articulação com aquelas atividades que já foram ditas antes lá, desde a roda de leitura, da leitura compartilhada, dos teatrinhos e tudo mais, atividades lúdicas, contação de história, leitura, isso tudo vai pavimentar os caminhos para construir a alfabetização. Mas notem que a gente já está falando aqui de letramento, a gente já está falando que mesmo antes da alfabetização formal, essa criança já vai estar num contexto social usando a linguagem. Então o letramento já vai vir junto com a alfabetização, as duas coisas vão se somando. Quanto mais a criança progride na alfabetização, mais ela vai saber utilizar o letramento dela, mais ela vai saber se expressar, ela vai saber formas mais sofisticadas de linguagem, e a mesma coisa, um vai alimentando o outro. O letramento ele alimenta a alfabetização e vice-versa, até porque nós também somos seres emocionais. Não está representado aqui nessa imagem, mas nós temos a amígdala na região temporal aqui do nosso cérebro, e nós temos o córtex pré-frontal, que é a área da racionalidade, que é a área que vai ser responsável pelo senso crítico, pelos significados mais formais. Só que no cérebro da criança, o córtex pré-frontal ele ainda está muito subdesenvolvido. Isso aqui só vai se concluir lá pelos 28 anos de idade, que é quando biologicamente um ser humano se torna adulto maduro. Tanto que nós temos uma estimativa aí de que no Brasil a gente só começa a tomar decisões financeiras maduras por volta dos 33 anos, para ver como é crítico essa questão do amadurecimento neuronal. Aqui no córtex pré-frontal vou ter também a reversibilidade das ações, o planejamento. Aí aqui no córtex pré-frontal eu vou saber com que palavras eu vou me dirigir para a pessoa, a forma, o tom de voz. Não que eu não saiba antes, mas o córtex pré-frontal ele vai me ajudar a planejar a maneira como eu vou me comunicar, chegar numa pessoa e tudo mais. Por isso que eu também não posso exigir muito da criança que está ali no comecinho. Ela vai aprendendo aos poucos. Isso alimenta o córtex pré-frontal dela. Essas leiturinhas, esses teatrinhos, essas brincadeiras, o alfabeto móvel, os contos, as histórias, vão alimentando o córtex pré-frontal e já vão amadurecendo ela. Já vão preparando ela mais para as fases escolares que estão por vir. Só que a gente não pode esquecer que tem uma amígdala, que é a parte do sistema límbico, das emoções aqui onde eu estou destacando. E isso aqui sobrepõe o córtex pré-frontal. Nós somos, mesmo depois de adultos, que a gente diz que somos muito racionais e inteligentes, as nossas emoções elas sobrepõem a razão. Tanto que quando a gente está movido por forte emoção, a gente sabe que se é melhor evitar conversar com determinadas pessoas, determinadas situações, para evitar de fazer algo que a gente se arrependa, porque a gente sabe que a emoção vai predominar nessa área. Tanto que tá aí a engenharia social, aplica vários golpes, mandando mensagens em caráter urgente para as pessoas, utilizando uma linguagem sofisticada. A pessoa vai lá e cai no golpe, por quê? Porque a emoção sobrepôs a razão. Você recebe uma mensagem lá de um golpista dizendo que o seu CPF tem algum problema, alguma inconsistência, uma irregularidade, você fica nervoso, vai lá, clica, pá, o cara roubou teus dados. É a linguagem sendo usada de forma que sequestra tuas emoções, isso neurologicamente chamado de sequestro emocional, para sobrepor a tua razão. Então note que mesmo depois de adultos a gente ainda continua engatinhando na área de linguagens, porque muitas vezes essa linguagem ela é usada de formas que a gente ainda não está preparado. E aí é importante esse processo de valorizar as emoções e os sentimentos da criança, porque justamente nessa mesma área a gente tem o hipocampo, que constrói os traços de memória, e as emoções é que vão dizer o que memória vai ser gravada ou não a longo prazo. E isso acontece durante o sono da criança, por isso que também é importante a criança nessa fase dormir bem. Né? Ela tem que dormir bem, os pais têm que ter uma rotina de sono disciplinada, porque é nessa hora que o cérebro vai fazer uma recapitulação do que aconteceu no dia dessa criança e decidindo o que ela vai lembrar ou não, decidindo que habilidades ela vai construir ou não, o que é prioritário agora ou não. E o filtro disso é um filtro emocional, por isso que tem que ser lúdicas as atividades, as intervenções nessa fase. Tanto a educação infantil quanto os anos iniciais tem que ter a ludicidade, porque se não tem emoção, o cérebro vai dizer não vale a pena gastar energia com isso. Ah, mas a criança copiou, encheu uma página copiando do quadro, beleza, mas que significado isso tem? Que emoção isso desperta? Que sentimento isso desperta? Não tem nada aqui.
Então não vale a pena. Vale muito mais a pena lembrar o desenho da galinha pintadinha, o negócio aqui que foi divertido, ou tal coisa que me causou medo, como por exemplo a ansiedade leitora, quando há uma mudança na conexão da amígdala com o córtex pré-frontal, quando a professora força o estudante a ir lá na frente do quadro e ler para a turma, embora ele ainda não tenha fluência, não tenha confiança para isso, ele acaba sendo exposto a uma situação vexatória. E na nossa espécie, a vergonha, o medo, ela é associada a um medo mortificante. E a criança, nas fases iniciais, para ela o constrangimento é algo sinônimo à morte. Então, se tu faz uma atividade que constrange a criança, que expõe a ela, que ela ainda não sabe ler de forma fluente, ela vai criar uma memória bem forte por conta desse filtro emocional. A memória de que a escola é um lugar perigoso, que a escola é um lugar inseguro, que a professora é uma figura ameaçadora, que naquela sala de aula ali tem sofrimento, tem bullying, tem chacota, tem não sei o quê. Então a gente precisa trabalhar da melhor forma possível as emoções dos estudantes para poder fazer uma mediação e criar uma sala de aula de bem-estar e positiva, para que as crianças possam florescer dentro de suas habilidades e competências. Esse é o caminho que a gente e o meio para isso vai ser a linguagem. A gente tem que se comunicar através da linguagem. Então tudo isso está diretamente relacionado à língua portuguesa, à alfabetização, à construção de significados, ao letramento. Note que em momento algum a gente fugiu do tema, apesar de fazermos uma discussão tão ampla. É necessário a gente ter esse cuidado, e também temos que ter cuidado com a pressa, que nem eu já tinha dito. Eu tenho que deixar a criança se divertir, a criança explorar. Se ela pegou o livro, o jornal, beleza, deixa, mas eu não vou querer forçar a criança que está aprendendo as primeiras letrinhas na escola a ler o jornal da cidade com as notícias, que para ela talvez não faça sentido. Se ela demonstrou interesse, beleza, deixa ela brincar, deixa ela se divertir. Mas se a gente tentar forçar, porque essa rota que a gente falou aqui, a rota lexical, ela demora um tempo a mais para ser construída, porque como eu já disse, o nosso cérebro ele não foi feito para ler, ele tem coisas mais importantes para se preocupar para a sobrevivência desse sujeito do que a leitura nos primeiros anos de vida. Então essa mãe, ela jamais deve querer forçar ou cobrar a perfeição da filha, porque aí sim, aí que vai gerar um travamento enorme. A criança vai entender que aquilo que dói deve ser evitado. E a memória humana, gente, ela só existe para duas finalidades. A memória humana só tem duas funções, que é evitar aquilo que foi ruim e que causa dor e que causa sofrimento, e buscar de novo aquilo que foi bom. E se vocês pararem para refletir, tudo que a gente aprende, tudo que a gente memoriza na nossa vida tem uma dessas duas funções. Ou eu lembro de uma coisa para evitar de fazer de novo, eu não vou mais naquela rua porque eu fui assaltado da vez que eu fui, eu decorei o número do meu documento porque uma vez eu precisei, eu tinha esquecido ele em casa e não sabia de cabeça e foi péssimo, não pude entrar em determinado lugar. Ou então eu lembro aquele sabor de sorvete incrível para ir lá naquela sorveteria, pedir de novo e sentir aquele prazer novamente. Ou então eu lembro o nome daquela pessoa querida porque eu sei que é muito legal, sempre que a gente sai a gente se diverte. Tudo na nossa vida que é lembrado, desde a matéria do concurso até os livros que a gente lê, tudo o nosso cérebro coloca nesses dois filtros. Ou é ruim, eu preciso evitar, ou é bom, eu posso buscar de novo tanto isso quanto coisas semelhantes. E a mesma coisa vai acontecer com a criança. A gente não quer gerar sofrimento nela nesse primeiro momento, pelo amor de Deus. Na verdade, em termos de educação, a gente não quer gerar sofrimento em momento algum, nem mesmo na universidade, quando ela for adulta. Nós não queremos gerar sofrimento, a gente quer gerar memórias boas. Infelizmente, às vezes, pode acontecer dessa criança crescer, tá lá, tirou uma nota baixa, isso também gera um sofrimento, e aí por conta disso o cérebro vai querer se esforçar para evitar de passar por essa experiência de novo, de uma reprovação, mas nós não queremos que chegue nesse ponto. Nós vamos trabalhar o máximo possível para criar memórias e afetos e coisas positivas, para que a criança queira buscar de novo, para que ela queira continuar indo para a escola, para que ela queira continuar participando das atividades, para que ela queira cada vez mais se aventurar no universo da leitura, pegar o livro e tentar ler, tentar de novo, de maneira divertida, até conseguir chegar no nível da professora, do pai, da mãe e daquele coleguinha que já está um pouco mais adiantado e que já consegue ler um pouco mais. Então nós não queremos gerar de forma alguma classificação, competição entre os estudantes, depreciar uns, elogiar outros, isso é abominável de forma alguma. Nós queremos dar condições a todos e criar um ambiente de bem-estar e acolhedor, para que a criança possa se desenvolver na leitura.
Inclusive, um outro dado importante é que até a 3ª série do ensino fundamental nós aprendemos a ler, mas depois da 3ª série nós lemos para aprender. E quando eu não forneço estímulos adequados para essa criança até a 3ª série e ela não aprende a ler bem ou não tem a fluência leitora esperada para aquele nível, as chances dela se graduar no ensino médio são 4 vezes menores do que a daquela criança que já chegou com a fluência leitora esperada para a 3ª série. Então, claro, tem outros indicadores aí, pobreza, tudo mais, que influenciam nessa análise, mas é um período crítico, então é muito importante a gente se dedicar ao máximo e ver o que nós podemos fazer de diferente, repensar nossa prática pedagógica, nos atualizarmos sempre. Eu diria que a educação infantil, as primeiras séries dos ensinos iniciais são tão complexos quanto tu dá uma aula para a universidade, para a graduação, tanto que exige de um professor para pesquisar, para se atualizar, para inovar, para entender os estudantes. E como a gente falou, quando a gente modifica a arquitetura de comunicação entre a amígdala e o córtex pré-frontal da criança de maneira negativa, aí acontece isso aqui, ansiedade de leitura e de autoestima. Isso vale também para matemática, que eu não vou falar porque não é o nosso foco aqui, é língua portuguesa, mas também tem a ansiedade da matemática, que inclusive já é diagnosticada agora, porque a mesma pressão que às vezes a criança sofre para ler com perfeição, com escrever com perfeição, ela sofre lá na matemática, quando a matemática também é trabalhada de maneira abstrata e dissociada da realidade. Por isso que a gente fala, essas leituras que a criança tem que ser próximas da realidade dela, tem que ser coisas lúdicas, coisas familiares, que ela se identifique. Quando eu colocar a criança lá na frente para ler para a turma, o ideal é que ela leia aqueles textinhos que já eram trabalhados nas rodas de leitura ali com a professora, aquelas coisas que já são familiares. Eu não vou dar um livro totalmente novo para a criança que ela nunca teve contato na vida, na primeira vez que ela vai ler para a turma. Isso pode ter um efeito muito ruim na autoconfiança da criança e na autoestima dela. E pode ser que isso desmotive ela, dependendo de como for o desempenho, ela pode se sentir desmotivada a continuar participando dessa aula. E isso não é o que a gente quer de forma alguma para as nossas crianças, para os nossos estudantes. Então, aquilo que foi dito, a pressão precoce pode gerar bloqueios, as dificuldades iniciais não podem virar identidade de incapacidade. Isso aqui é a palavra que eu grifei aqui porque é essencial. A maneira como a gente trata a criança nesses primeiros anos aí da educação infantil para os anos iniciais vai moldar o senso de identidade, o senso de quem ela é. Por isso que eu falei, tem que ter muito cuidado até mesmo na maneira de elogiar a criança, tem que ter muito cuidado na maneira de corrigir, de chamar atenção, porque isso tudo vai moldar o senso de identidade. Ela está se construindo como sujeito, nesse momento ela está muito influenciável. Eu não posso falar de qualquer jeito, interagir de qualquer jeito com ela. Eu tenho que ter vínculo, empatia, mediação e tem que proteger a aprendizagem, ela tem que se sentir segura. Nós temos que evitar castigos e punições, evitar de brigar com a criança, de punir ela, de constranger ela na frente da turma. Muito pelo contrário, tem que acolher, orientar, estimular ela a se melhorar cada vez mais. Isso tanto em casa quanto na escola. E é aquilo que a gente falou, até o 3º ano aprendemos para ler, depois nós temos que ler para aprender, e essas defasagens ampliam os riscos de evasão escolar. Que nem nós dissemos, as crianças que até o 3º ano aqui elas não têm a fluência leitora adequada, têm 4 vezes menos chance de se graduar no ensino médio. Por isso que essas intervenções que são lúdicas e que são sensíveis, que têm empatia, acolhimento com a criança, elas fazem toda a diferença nesse momento. O carinho, o acolhimento, o professor ele não tem que nem, eu diria que nem no ensino médio, nem na faculdade, tu não tem que chegar e querer forçar, empurrar conteúdo goela abaixo. Tem que ter primeiro empatia, acolhimento, conversa, diálogo, entender qual é a realidade dessa criança, desse estudante e partir desse ponto, partir de onde ela já sabe. Porque como nós dissemos, ela não é uma caixa vazia, ela já tem os significados, as leituras dela de mundo. Então temos que partir da realidade dessa criança, como uma espiral que vai crescendo até que ela consiga acessar outras realidades, até que ela consiga pegar um livro, por exemplo, que fale sobre a cultura japonesa, do anime que ela gosta, e ela vai conseguindo gradualmente e se apropriando dessas coisas que estão cada vez mais distantes dela, para que ela vá expandindo o universo dela. Mas ela só vai conseguir expandir este universo dela se eu começar pelo universo que ela já está agora. Se eu tentar dar um passo maior que a perna dela, não vai dar certo.
Então essa expansão tem que começar pelo aqui e agora. Então, se fica alguma reflexão para nós aqui enquanto docentes, como educadores, fica em primeiro lugar essa sensibilidade, a criação de um ambiente positivo, de bem-estar e autoestima na sala de aula, para que a criança possa se sentir segura, para que ela possa florescer dentro das suas habilidades, porque senão esse córtex pré-frontal, que ele está recém-amadurecendo agora, ele vai gastar mais recurso cognitivo tentando evitar o medo de ser punido pela professora do que de fato para aprender, do que de fato para aproveitar esse momento. Esse córtex aqui agora ele tem pouco recurso cognitivo, tem pouco recurso de atenção. Aí eu vou colocar na minha aula uma punição, um castigo, aí toda habilidade cognitiva e neuronal que esse aluno teria para construir habilidade, para mergulhar na história, mergulhar na narrativa, participar, socializar, ele está usando para tentar se proteger, para tentar, que ele está com medo de, mas se eu errar aqui, se eu escrever do jeito errado, a professora vai me castigar, ela vai me punir, ou então vai baixar minha nota. Isso é péssimo, porque isso gera uma dissonância cognitiva na criança. Os recursos cognitivos que ela está usando que ela deveria utilizar para aprender, para se melhorar, para ser mais feliz, para ser uma pessoa melhor, ela está usando para tentar se proteger do medo, que a amígdala está dizendo lá, olha lá, se tu errar vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Então a criança tem que se sentir segura para explorar, para errar, para perguntar, para fazer de novo, quantas vezes foram necessárias. Então é mais ou menos isso que eu tinha programado aqui para a nossa fala. Aqui seguem algumas referências bibliográficas aqui que embasaram a construção desses slides aqui desse material. Agradeço a todos pela atenção. Foi um prazer imenso estar aqui e compartilhar com vocês esses conhecimentos.